5%, 10% e avaliação qualitativa. Qualitativa é o seguinte, é olhar, ó, tem algumas agentes que só pelo fato do engenheiro falar que tem fé pública, tem. Se ele falar que não tem, não tem. Já a quantitativa tem que medir, com o aparelhinho lá para medir. Então, essa questão da insalubridade que recebe, que adicional, que eu também trabalhei no IASERJ um tempo, e todo mundo ganhava lá IASERJ, né? Do IASERJ todo mundo ganhava insalubridade. E eu falei que eu não ia nem entrar muito nessa área, porque aquilo, para mim, não era insalubridade. Aquilo, na verdade, era salário, porque não tinha o cunho de agente insalubre, na verdade. E aí eu não sei se eu respondi a tua pergunta, que é o seguinte, eu acho, aí volta aquela questão, eu acho que é questão de disseminar o conhecimento, como o Mosca falou aqui mesmo, a gente começar a fazer outras reuniões, entendeu? Fazer essa carta através da liderança do nosso presidente aí, e a partir daí a gente começar a conseguir alguma coisa, até junto ao legislativo, e responsabilizando, evidentemente, os gestores públicos. Nós agradecemos a mesa e, mais uma vez, uma salva de palmas. Imediatamente vamos compor a penúltima mesa, que é a elaboração da Carta do Rio de Janeiro, um documento de vital importância para um evento como esse. Para este fim, eu convido a senhora Vani Pontes, Suli Aires, Marlise Matozinhos, Alexandre Mosca, a Cristina Félix e com a participação também do Dr. Marcos Pérez, diretamente de Brasília, para este fim. Nós vamos fazer as considerações finais, né, antes da entrada do Dr. André, contando a história, para que a gente consolide um documento de pensamento, que a gente quer daqui para frente, a partir desse evento, que a gente vai chamar Carta do Rio de Janeiro. Então, a gente vai abrir as considerações para toda a mesa e abrir para colocações. É um evento propositivo. Nós vamos anotar, nós estamos filmando, né, todas as considerações. Logo depois, mais tarde ou amanhã, a gente vai fazer a consolidação e vai emitir um documento. Quer dizer que, progressivamente, ao longo dos anos, nós vamos fazer uma avaliação de evolução desse documento. Nós tivemos a felicidade, o doutor Marco, né, que é uma das lideranças nacionais, está aqui com a gente para fazer as nossas considerações, né, e aí eu vou franquear a palavra a quem quiser conversar com o cavalheiro. Eu solicitaria, primeiro, se você pudesse dar, porque ela não era sentada desse lado. Obrigado. Gente, olha só. No ano de 2000, nós realizamos um fórum, foi no antigo IPERJ, e ele foi simultâneo, ele foi no IASERJ e foi no Hospital Eduardo Rabelo, em Campo Grande. Nós colocamos uma média de 2.000 ou 3.000 pessoas naquele evento. E nesse evento foi elaborado 3 minutos de projeto de lei que foi tirado num trabalho igual a esse. E esse projeto, essas minutas virou projeto, que é criar os profissionais especializados em saúde do trabalhador, porque não adianta o governo terceirizar se ele não tem um fiscal especializado. Então tem que ter um fiscal especializado, que seria o técnico, o engenheiro, o médico do trabalho. E criar, transformando o hospital do IASERJ num centro de referência em saúde do trabalhador, que o doutor José Teixeira de manhã, ele falou aqui, até porque ele também participou, né, desse evento na época, né? E hoje nós estamos colocando novamente isso em pauta. Por quê? Porque o governo, ele não levou para frente. Todas as comissões vão parecer favoráveis em criar os profissionais e colocar nas escolas a mentalidade prevencionista. Porque se nós não trabalhar a criança, o adulto não vai ter o menor compromisso com a saúde do trabalhador.
Eu vi o companheiro policial falando aqui, e eu trabalho no IASERJ, trabalhei no serviço de neurologia do IASERJ, e por incrível que pareça, a categoria dos policiais são os que menos se preocupam com a saúde do trabalhador. É uma coisa impressionante, eu posso falar isso porque eu sempre cobrei isso. Então, gente, eu proponho aqui, nessa Carta do Rio, esses 3 projetos, 1843, 1844 e 1845, que criam os profissionais especializados. Sem profissional especializado, não existe saúde do trabalhador, por mais que o governo queira terceirizar. Tá? Bom, a nossa intenção é repetir, com a maior ênfase, o trabalho que nós fizemos naquela ocasião. Naquela ocasião, nós fizemos esse evento, simultaneamente, no IPERJ, no IASERJ, no Hospital Eduardo Rabelo. Ali nós tivemos o convívio de 3.000 pessoas durante uma semana. Foi um trabalho árduo e que resultou num relatório, das 3 esferas. Participaram funcionários das 3 esferas do poder. E fizemos os relatórios e as propostas para cada esfera, municipal, estadual, federal. E tivemos até, digamos assim, uma esperança, né? Que com aquele trabalho a gente conseguisse furar o bloqueio da falta de prevenção no Estado, né? Pelo menos no Estado, que foi onde a gente deu realmente mais ênfase. Infelizmente, a questão, embora tenha sido abraçada com simpatia, naquela ocasião, o doutor Jamil Haddad, que era deputado estadual, se prontificou e transformou em projeto de lei, das minutas que nós fizemos. Isso ficou lá, engavetado, acredito que nem exista mais, né? Porque desde 99, com a informação de que foi transformada em indicação legislativa, porque dependia da iniciativa do Poder Executivo para transformar aquilo em lei. Nós não desistimos, né? De lá para cá, nós temos feito várias incursões de outras formas. O último evento desse que a gente fez, que o Sueli organizou na FASP, tinha lá uma subsecretária de saúde, que quando eu coloquei a questão, por exemplo, dos exames periódicos do servidor público estadual, que há mais de 20 anos a gente não é submetido, ela disse que eles estavam, a Secretaria de Saúde estava já com um projeto pronto sobre a prevenção da saúde do servidor estadual. Eu não sei o que aconteceu, que aquela senhora adoeceu e sumiu do mapa, nunca mais ouvimos falar. Inclusive, a gente sugeriu que fosse criado, e o deputado Paulo Ramos, naquela ocasião, fez um projeto para criar a ficha, né, de registro de acidente de trabalho do servidor. Porque, inclusive, houve um esclarecimento pelo doutor Osmar, delegado de polícia aposentado, sobre a questão dos policiais. O Sueli agora falou policiais. É mesmo, os policiais saem para o trabalho, chegam lá, se eles sofrem algum acidente, quer dizer, levam um tiro, aquilo entra como homicídio. Ora, se eles estavam trabalhando, eles foram feridos, foram mortos em trabalho, tinha que ser acidente de trabalho, não é isso? Não, entra com homicídio. Então, não existe essa característica para nós, servidores do Estado. As doenças ocupacionais. Inclusive, o Sindicato dos Profissionais de Educação fez um trabalho maravilhoso junto com a Fiocruz, catalogando diversas doenças que acometem as pessoas da educação. Principalmente o pessoal que trabalha em merendeira, que lida com aquelas panelas enormes, com aquelas coisas, e sem nenhum equipamento, nenhum EPI, né, nenhum equipamento individual, ficam todos com tendinite, bursite, etc. e tal. Então, uma porção de doenças novas, não são novas, mas que não constam na lista das doenças ocupacionais. E que esse trabalho sugeriu que fosse inserido, né? Além da síndrome que o doutor falou aqui de manhã, da burnout, né? Que os professores ficam com horror de voltar à sala de aula, tiram licença, enlouquecem. A maioria dos professores se afastam do trabalho por motivos de doenças psíquicas, né? E doenças auditivas. E essas questões vão ficando por aí. São doenças ocupacionais que as pessoas não têm o tratamento prevencionista, não têm a prevenção.
As perícias médicas, como são chamadas, é apenas para conceder licenças médicas, né? A gente vai lá, já está doente, e aí entra de licença. Não existe a prevenção. Então, a gente vive preocupado com isso, e sempre se prontificou a estar fazendo esse trabalho. Então, fizemos naquela ocasião essa Carta do Rio, constituímos um fórum também do servidor público, que também fez uma Carta do Rio. Nós trabalhamos na área, fizemos a parte da área do grupo de saúde, colocamos tudo isso lá de novo, e nada aconteceu. Então, mais uma vez, a gente está aqui, a gente é resistente, né? O servidor público tem isso, a persistência, né? Eu tenho 32 anos já de serviço público. Numa matrícula aposentei, na outra ainda estou, sou professora, já fiz 25, mas só vou sair na expulsória. E a gente está nessa luta, e vamos ver se desta vez, com o apoio todo que a gente está tendo aqui do SOBS, do CREA, da FASP, da FIASERJ, né? Se a gente consegue sensibilizar estes governos para aquilo que ele não dá valor, mas que é a sua ferramenta, o seu instrumento, que é o seu capital humano. Tá? Quando da palestra da doutora Cristina, eu anotei alguns pontos até que foi contemplados. Contratar mão de obra, né, especializada, que eu acho que já está dentro. Tem um comitê técnico acadêmico, né, eu não sei quem foi que levantou isso também na palestra. Fiscalização, né? Foi aquele senhor que falou que já existe um documento, até que ficou de encaminhar para a SOBS, e também uma pessoa do sindicato, ele falou do curso de capacitação. São essas 4 coisas que eu anotei nas intervenções da plateia. Não sei se mais alguma coisa foi falada, mas só essas 4, que algumas já estão ali incluídas nessas propostas. Tá? Bom, eu teria uma proposta para fazer, né, para os sindicatos e para os profissionais que trabalham principalmente dentro do governo na esfera municipal, estadual e federal. Eu acho que a gente poderia criar um comitê, e esse comitê a gente começa focando, já que a gente não pode impedir a demolição do IASERJ, mas esse comitê poderia acompanhar a saúde desses trabalhadores que estão com esse problema do IASERJ. Eu conheço profissionais de psicologia que trabalham no Sereste, que trabalham no município, cuidando da saúde do trabalhador, que se dispôs, na época da Varig, de acompanhar o sofrimento desses trabalhadores. Então, eu acho que a gente poderia fazer uma iniciativa também parecida com essa, para que a gente possa discutir as questões dos servidores públicos no nosso Estado. Certo? Tem um projeto de lei que foi criado, até pelo deputado Coronel Jairo, que foi criando a Semana Estadual de Prevenção de Acidente de Trabalho. Essas iniciativas e essa ideia que o Mosca deu, de criar o SESP, a CIPA, essa sementezinha, isso tem que ser feito. O que a gente precisa deixar bem claro, o que o governo atualmente faz de exame médico não é admissional, não é periódico, de saúde e segurança do trabalho. São exames médicos apenas. Aquilo não tem eficácia jurídica de relação de causalidade com o trabalho. São exames médicos. Então, a gente tem que entender que aqueles exames médicos são provas documentais que, olha, eu não tinha essa doença, agora eu estou ficando doente, está agravando essa doença, ou eu tinha essa doença e essa doença está se agravando. É causa com causa, que tudo isso é do trabalho em função do fator de risco.
Então, eu acho que, voltando, pontuando, essa questão do SESMIT, a questão da CIPA, entendeu? E o entendimento, deixar bem claro que nós estamos entendendo, nós temos que entender que esse exame médico que atual é feito no servidor público é um exame médico só de constatação de doença, da doença, é uma perícia da doença dele, é uma prova, uma evidência que posteriormente vai provar alguma relação de causalidade com o trabalho, ou um nexo presumido, né? Porque tem a presunção também. Só para o marco final, né? Que assim, como ele é convidado do governo, eu não sei se ele quer fazer alguma proposição ou não, para também não deixar ele numa situação complicada. Bem, pessoal, eu vou fazer uma proposta bem objetiva, né? Que a gente, essa proposta de lei estadual, né, do SULIR, seja uma proposta de lei federal, aplicada a todos os municípios e estados do país, inclusive incluindo com o subsistema de aplicação obrigatória nos municípios e estados. Eu acho que, assim, está na hora da gente utilizar a estrutura federal para que homogeneize tanto os conceitos de saúde e segurança do setor privado, CLT, com o estatutário, independente, que tenha uma lei, sendo objetivo, que diga o seguinte: o ser humano estatutário é igual ao ser humano CLT, e que não seja diferente em nenhum aspecto, né, pessoal? Então, essa é a minha proposta. Agora é você. É só um comentário que eu acho que vale a pena sobre a necessidade de organização dos trabalhadores para a gestão da saúde e segurança no trabalho em seu próprio local de trabalho. Eu acho que o serviço público ele tem condições de avançar e ir um pouco mais além do que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu acho que a gente poderia pensar em ideias, né, já que as relações de trabalho são diferentes no serviço público. O serviço público não visa lucro, né? Não vai ter nenhum prejuízo se o camarada sentar, prejuízo ao lucro da empresa, se o servidor sentar para discutir as suas condições de trabalho. Então, eu acho que já é hora, né, do serviço público